O dia a dia de quem tem algum tipo de deficiência não é fácil. A maioria das cidades não tem estrutura adequada do ponto de vista físico. Essa falta de planejamento de avenidas, ruas, praças e calçadas causa muitos problemas para quem precisa de atenção especial. Nesse campo, porém, a tecnologia tem avançado e criado mais oportunidades para driblar a mobilidade reduzida. Por exemplo, pessoas com deficiência contam com novos equipamentos, mais modernos e eficazes. Eles diminuem as desigualdades e aumentam a autoestima. É o que você confere no programa Conhecer de hoje. Mobilidade urbana, o que um cadeirante precisa enfrentar para fazer atividades básicas como sair e voltar para casa. Abertura de mercado, uma empresa muda de foco para facilitar a vida de pessoas com deficiência. A adaptação de carros garante o direito de ir e vir. Importadas ou nacionais, cadeiras elétricas e automatizadas ganham cada vez mais espaço nas lojas especializadas em produtos para deficientes. O programa Conhecer está no ar. Milhares de pessoas com mobilidade reduzida têm dificuldades para se deslocar pelas cidades onde moram. Essas pessoas precisam enfrentar desafios que vão desde os desníveis das calçadas e asfaltos até conflitos dentro dos transportes coletivos. Sair para trabalhar, estudar ou simplesmente se divertir requer muita paciência e uma boa dose de tolerância para lidar com o preconceito. Você vai conhecer agora uma professora que vence esses desafios todos os dias para levar uma vida normal. A rua nem é tão estreita, mas sofre do mesmo problema que muitas outras vias na capital. O asfalto é irregular e as calçadas não mantêm o padrão específico. Os donos das residências as construíram a gosto. Por isso, uma calçada tem um nível, outra tem um nível diferente. Muitas também têm buracos. Se para uma pessoa que tem as condições normais de mobilidade há dificuldades na travessia dessas calçadas, imagine para quem tem problemas causados por algum tipo de deficiência física. E é nessa casa simples da mesma rua no bairro Bela Vista, em Fortaleza, que mora a Silvia, uma funcionária pública acostumada a enfrentar esse tipo de problema. Driblar o sobe e desce de terrenos irregulares numa cadeira de rodas. Silvia ainda era criança quando as pernas enfraqueceram. Eu peguei essa paralisia aos 3 anos de idade, certo? E tive muita febre, e a febre não passava, muitas convulsões. E não tinha uma pessoa que ajudasse. Minha irmã trabalhava na época, tinha começado a trabalhar no Hospital César Carlos. E passei por 25 médicos. E cada um dizia, não, ela não vai escapar. Primeira cirurgia foi aos 9 anos de idade. Eu tinha 3. 6 anos fazendo fisioterapia. Naquela época, a menina aprendeu a lidar com o preconceito com a mesma coragem que conseguiu enfrentar a paralisia. Quando eu entrei no meu primeiro dia de aula na sala, a mãe tirou a filha dela, como se fosse pegar alguma doença. E ela disse para o diretor, ou eu, ou a minha filha, ou ela. Aí o diretor disse, ela. Devo muito ao professor Expedito por ter acreditado em mim, por ter me dado essa oportunidade. Em 2010, um acidente paralisou de vez os membros inferiores de Silvia e ela precisou definitivamente da cadeira de rodas. A adaptação à nova condição imposta pela deficiência não foi fácil, mas a funcionária conseguiu superar mais essa fase na vida com o trabalho e a ajuda dos amigos. Eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação e as pessoas me tratam lá como uma pessoa normal. Abriram portas, readaptaram banheiros, sabe? Eu achei isso importante. Não é que tenha sido a Silvia, mas alguém que precisa ser aceita na sociedade. A maior dificuldade passou a ser o deslocamento até a Secretaria Municipal de Educação. Parte do trajeto Silvia teria que fazer na cadeira de rodas e a outra parte seria no coletivo. E aí apareceram alguns contratempos. Eu chegava às 6 horas da manhã no ponto do ônibus, para chegar pelo menos às 8 no trabalho. E só que os motoristas não paravam, os ônibus lotavam demais, não tinha como. Quando eu ia conseguir pegar um ônibus, era 9 horas. De 6 às 9. Comecei a reclamar. Eu mesma estava me sentindo chata. Mas eu tinha que conseguir alguma coisa, né? Consegui com muita luta,
parar na mesma calçada, na mesma rua e não na outra, porque a outra já tinha uma avenida cortando, era muito perigoso passar, eles já param perto da secretaria, sabe? Mas tudo foi uma luta. Luta que Silvia encara até hoje. O primeiro desafio no começo da manhã é descer a rampa da própria casa. A cadeira de rodas da professora é automática, ela utiliza comandos eletrônicos. Mesmo assim, é preciso ter cuidado na descida. Agora é enfrentar aquele asfalto irregular, já que não dá para Silvia ir pelas calçadas. A cada cruzamento, uma manobra na cadeira para poder passar sem o risco de travar as rodas. Um vai e vem cansativo para tentar encontrar a melhor posição de vencer o obstáculo, mas uma manobra necessária. Silvia guia a cadeira por 3 quarteirões, mas parece uma eternidade por causa dos cuidados. Ela vai beirando as calçadas e mesmo assim toma alguns sustos no trânsito. Os carros e ônibus passam pertinho dela. Qualquer erro pode ser fatal para a professora. Depois de passar por esses momentos de tensão, todos os dias, enfim, Silvia chega à parada de ônibus na Avenida Huberto Monte. São 8 horas e 50 minutos. Depois de driblar os desníveis das calçadas e praticamente arriscar a vida na pista, ao lado de caminhões, ônibus e outros veículos, outros carros, finalmente a Silvia chegou aqui na parada de ônibus. E a partir de agora começa um novo desafio na rotina, no seu dia a dia, que é exatamente esperar o transporte, esperar o ônibus adaptado. E aqui é uma outra fase da sua rotina, que não é fácil também, porque geralmente esse ônibus demora, Silvia. Demora muito. É muito difícil a gente pegar o ônibus na hora. O sol forte castiga a professora Silvia Helena Moura Marques, mas hoje a espera não foi tão demorada. Depois de 50 minutos, finalmente ela avista um ônibus adaptado. Esse tipo de coletivo utiliza uma rampa mecânica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. Mesmo assim, apesar da praticidade, Silvia precisa de uma ajudinha para a cadeira ficar encaixada na subida. E dentro do ônibus, há um lugar reservado para a cadeira. Silvia leva menos de meia hora para chegar à parada onde fica o prédio da Secretaria Municipal de Educação na Avenida Pontes Vieira. Aqui, ela sempre recebe a ajuda de alguém do departamento. Hoje, foi a vez do amigo Hernani Pereira. Eu creio que se trata de um senso mínimo de solidariedade que todos nós que convivemos em sociedade precisamos ter. A Silvia, ela faz parte do nosso grupo de trabalho, é um excelente profissional e é um cuidado que nos acompanha com muito prazer. Silvia, é claro, agradece toda a ajuda. É que aqui ela também precisa de uma forcinha. O problema é o piso da calçada. Ele é feito com pedras pequenas, também irregulares. Até para pessoas normais, né? É ruim para andar. Quem passa aqui de sapato alto leva topada, cai. Como uma colega minha já quebrou o joelho aqui. Imagine quem tem que usar a cadeira. Exato, estraga muito a cadeira, danifica. Com a ajuda do amigo Hernani, primeiro para passar a calçada de pedras, depois para cruzar a larga avenida, Silvia consegue, enfim, chegar ao trabalho. Venceu mais um dia. Venceu mais uma etapa de uma dura rotina que a professora encara no cotidiano, com força, fé e persistência. Silvia só quer ser igual. Perante a lei, todos somos iguais, sem distinção. Pronto. Só isso que basta ser cumprido.